Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Academia Preterista de Estudos para mais uma reflexão importante das questões relacionadas à escatologia já realizada para a glória do nosso Deus. E nessa oportunidade estaremos tratando a respeito do tema: a nação de Israel atual, a nação da atual Israel, não é a escatológica, tá certo? É muito importante a gente entender essa questão no que tange os alvoroços que temos visto aí nesses dias com referência aos conflitos do Oriente Médio. Vamos juntos então, crescer na graça e no conhecimento de Deus? Vamos ao texto. Muito bem, eu já ponho aqui na tela o texto qual iremos trabalhar o assunto dessa oportunidade. A nação de Israel, a Israel atual, não é de forma alguma escatológica. O texto para isso se encontra aqui em Filipenses capítulo 3, no versículo 3, um texto, por sinal, bastante interessante no que tange o tema que iremos abordar, que vai dizer assim as palavras do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos. Olha só. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha que texto incrível, meu irmão, minha irmã, pela qual estaremos a meditar com referência a esse tema, porque todas as vezes que estoura um conflito no Oriente Médio que envolva os judeus, a comunidade cristã espalhada no mundo todo, eles associam esses acontecimentos, com o cumprimento profético escatológico, na verdade. A gente costuma ver isso normalmente. Quantos youtubers que fazem vídeos nesse intento de apresentar correlação com as questões atuais daquilo que é dito nas escrituras proféticas com relação às questões do fim. Porém, isso não tem nada a ver com as questões proféticas do fim. Esses acontecimentos que estouram costumeiramente lá no Oriente Médio envolvendo Israel. Mas por que o povo de Deus sempre associa essas questões com fatos escatológicos proféticos? Isso se dá por conta do movimento político-religioso do século XIX, chamado de sionismo cristão. O conceito do sionismo cristão popularizou-se em meados do século XX, substituindo assim o termo restauracionismo, um conceito político no que tange a restauração de Israel de 1948. Então, tal como os sionistas judeus, muitos cristãos sionistas acreditam piamente que o povo de Israel, a Israel atual, é o povo escolhido de Deus, juntamente com os cristãos gentios que foram exertados, como a gente contempla lá num texto de Romanos capítulo 11. Temos até aqui um estudo que fala acerca dessa questão lá do que tange Romanos capítulo 11, porque é uma expectativa de que os judeus atuais irão se converter em consequência da vinda de Jesus. É outra falácia. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado esse estudo magnífico, qual você vai crescer no conhecimento de Deus, uma vez entendendo que isso também é mais uma falácia. Então, tal como o sionismo judeu, da mesma forma é o sionismo cristão, que não passa de uma falácia. Por quê? Porque a nação de Israel, a nação da Israel atual, não constitui de hebreus das 12 tribos. E tudo que consta as questões do fim escatológico, que narram as escrituras com referência ao fim, que envolve a Israel das 12 tribos, ela é completamente outra nação constituída de outros povos. Não tem nada a ver com a Israel atual. Aqueles que se autodeterminam judeus hoje, eles seguem o Talmud, que os rabinos consideram superior ao Tanakh. O Talmud é uma coleção de escritos judaicos de que os judeus consideram ser mais sagrado do que as escrituras, meu irmão. Essa é a realidade, qual nós utilizamos como cristãos, entende? Infelizmente, muitos daqueles que adotam a teoria do sionismo, eles não conhecem isso, mas seguem a ideologia de que a nação da Israel atual esteja associada com aquilo que tange o escopo escatológico do fim. Então, qualquer coisa que acontece no Oriente Médio que envolva Israel, então eles começam a querer fazer ligações de que o fim esteja próximo, de que as questões escatológicas do fim estejam para se cumprir. Não tem nada a ver. Os judeus modernos da Israel atual são convertidos ao Talmud e não tem nenhuma conexão espiritual ou étnico com o povo hebreu que entrou em aliança lá no Sinai, quando Moisés foi o guia deles, pela qual Deus estabelece uma aliança e ali as tábuas da lei. Não são os mesmos povos. Os judeus atuais
eles não seguem a lei mosaica. Essa é a realidade. O sábado, por exemplo, uma das muitas ordenanças importantes da lei mosaica, que trata a respeito da observância da guarda do sábado, embora eles ainda hoje guardem o sábado, porém existia algo mais que se deveria ser feito no sábado, conforme a lei de Moisés, que vai dizer o seguinte assim, lá em Números capítulo 28, olha só, vamos acompanhar aqui nas escrituras, para que a gente possa ver o quanto é interessante essa questão, e que os adventistas também não levam em respeito, né? Olha só, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimos de ênfase de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais com a sua oferta de libação. Versículo 10, e o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua oferta de libação. Então perceba, meu irmão, minha irmã, que, além do povo de Israel ter que guardar, venerar o sábado, porque é uma das prescrições da lei de Moisés, era necessário também que eles oferecessem sacrifícios. É isso que diz o texto. Mas e aí, adventistas, como é que fica essa questão? Entendeu agora? Quando foi a última vez que os israelitas sacrificaram animais no sábado, em observância a esse decreto de Deus dado por Moisés, meu irmão? Quando foi que isso aconteceu? Ou acontece até o dia de hoje? Obviamente que não. Por quê? Porque os judeus atuais, da Israel atual, eles não têm a lei de Moisés como um fundamento da fé que eles possam seguir. Não houve mais sacrifícios desde 70, quando Deus destruiu não só aqueles judeus daquela antiga dispensação, como também o considerado santo templo para eles, o qual eles veneravam, cultuavam, o Deus, o qual era considerado na época como o Deus de Israel, peculiar àquele povo, o povo hebreu. A observância da lei mosaica era altamente importante na qualificação de uma nação por ser de Deus. E quando Deus instituiu a lei de Moisés àquele povo, era porque eles tinham que seguir à risca essas leis, para que eles se apresentassem como uma nação modelo. Lá em Deuteronômio capítulo 28, preterista que não considera Deuteronômio não é preterista, meu irmão, infelizmente, né? Como tem alguns aí que se acham preteristas, que não são, na verdade, são universalistas, né? Porque eles não entendem o que está escrito nas escrituras, fazem interpretação completamente desastrosa do que tange as questões do fim. Olha só, o que vai dizer aqui Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, depois iremos ler o versículo 9 ao 10. Se ouvires, Israel, atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eles seriam exaltados uma vez que eles o quê? Obedecessem, guardassem cuidadosamente os mandamentos das prescrições da lei. No versículo 9 ao 10, diz assim o texto: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O povo de Israel é um povo santo. O povo de Israel tem um Deus forte. Não é assim que a gente contempla ao longo dos escritos do Velho Testamento? Pois é. Então vejam, não há hebreus seguidores da lei de Moisés hoje. Portanto, os judeus religiosos de hoje não tem nada a ver com as questões escatológicas das Escrituras, meu irmão. No que tange as questões do fim, essa é a realidade. Uma vez que Cristo ele começa o seu ministério em Israel, seguindo pelo ministério apostólico, principalmente no que tange o trabalho do apóstolo Paulo, somente aqueles que creram nele, em Cristo Jesus, eram considerados os filhos de Deus, porque a justiça se tornou mediante a fé e não mais mediante as obras da lei. Essa mensagem estava ganhando força ao longo da troca dos pactos, para que, uma vez estabelecida a nova aliança, o propósito firme da nova dispensação pudesse ser conquistada pelo povo de Deus, uma vez que o templo caísse. Os judeus hebreus que rejeitaram a Jesus como Messias de Deus não eram mais o povo de Deus. E com isso,
foram destruídos na guerra judaico-romana, que aconteceu em 70. Entende agora como é que as coisas sucederam no que tange as questões do fim, que a tradição acha que tem a ver com o cosmos, mas que na verdade foi relacionado ao Aion, o fim da antiga dispensação. Isso foi em 70, pela queda do templo. A queda do templo, fim da lei, cumprimento de tudo que está escrito na lei e nos profetas. Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22. Então, uma vez que Cristo veio trazer a nova aliança, todos os que colocaram a sua fé nele foram recebidos como filhos de Deus e herdeiros da promessa abraâmica, tá certo? Justificados pela fé somente. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Depois de tudo isso que explicamos, atente agora para as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos irmãos de Filipos sobre quem é o verdadeiro povo de Deus. Aí a gente vai recobrar aquilo que a gente vimos no início desse estudo, lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 1, pegando o contexto agora, até o versículo 3, que vai dizer assim a palavra do nosso Deus. Justiça pela fé em Cristo, aqui a epígrafe diz, né? Olha só. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos o quê? Somos nós, Paulo diz, os da fé, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Isso aqui é excelente para levar em consideração o tema que estamos abordando nesse estudo. 3 vezes o apóstolo Paulo diz, cuidado, acautelai-vos. Esse termo estão todos dentro do imperativo, meu irmão, minha irmã. Isso é interessante. Ele está dizendo assim, olha, estejam sempre atentos, cuidado com os cães, acautelai-vos dos maus feitores, acautelai-vos destes que mutilam a carne da circuncisão, porque eles têm isso como uma forma de justiça. É através dessas coisas que eles acham que são os verdadeiros filhos de Deus. Os judeus hebreus estavam dizendo que para ser um filho de Deus genuíno, um filho de Abraão deveria primeiro entrar pela porta do judaísmo mosaico. Era a prescrição que fazia valer o propósito pela qual a pessoa pudesse ser considerada um filho de Deus, um apto a viver em aliança com o Criador. Isso vai acontecer em outras cartas também, onde Paulo exorta os irmãos, principalmente da Galácia, porque eles se deixaram levar por essa persuasão dos judaizantes, deixando a graça para seguir a lei. Isso mostra que a lei estava em vigência antes de 70. Por isso que Paulo estava exortando para que eles não decaíssem, voltassem à lei, mas permanecessem firmes na fé em Cristo Jesus durante a troca dos pactos. Isso não quer dizer que a lei tivesse já assumido. Se tivesse, é óbvio que Paulo não faria nenhuma exortação para que eles não submetessem a algo que não existisse mais. Não, ele estava falando algo que estava em vigência e queria prejudicá-lo a obter as promessas do reino que estava para vir, uma vez que eles estivessem submissos àquilo que tange a antiga dispensação. E vale aqui a gente abrir um ponto de observação interessante, que o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 2, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O apóstolo Paulo ele está fazendo uma defesa da fé. Toda defesa da fé ela deve ser respeitada, meu irmão, tá certo? Eu tenho visto muito por aí as pessoas meio que incomodadas quando se levanta alguém, né, com responsabilidade de Deus, né, enfaticamente apresentando razões pelas quais mostra às pessoas a verdade das Escrituras. Eu vejo algumas pessoas meio que incomodadas, né, achando que isso seja algo errado, achando que isso seja completamente coisa de criança, meninos espirituais. Não, meu irmão, minha irmã, que negócio é esse? Aqueles que estão na verdade, uma vez que estão embasados no que está escrito, se faz necessário sim defendê-la com toda forma que exalte a Deus pela verdade do Evangelho, porque a verdade não é subjetiva. Não existe a verdade do irmão A, a verdade do irmão X, a verdade do irmão Arivelto, a verdade do irmão Y. Não,
A verdade é de Deus. Então, por ser de Deus, se faz necessário a gente buscar apresentar às pessoas o que consta a verdade por trás daquele texto. Buscar de melhor forma e maneira levar as pessoas a uma compreensão mais clara do que diz a passagem e apresentar razões pelas quais qualquer outra interpretação que tente a passar como verdade, uma vez comprovado que não é verdade, ela possa ser visto como mentira. E o apóstolo Paulo chamou aqueles tais que queriam impor o judaísmo aos irmãos da graça como cães, maus obreiros. Aí a gente faz um react aqui, apresenta a foto de uns sujeitos perniciosos, de pessoas insubmissas à verdade de Deus. As pessoas ficam apavoradas, ficam aborrecidas, ficam chateadas, achando que estamos querendo ser melhor do que as outras. Não, meu irmão, ninguém quer ser melhor do que ninguém, não. Apenas queremos respeito àquilo que a verdade de Deus diz. Cabe, sim, àqueles que estão ouvindo estar submisso à verdade de Deus, ou submisso à verdade suposta de um homem, que tenta passar aquela passagem bíblica como uma verdade, porém sem escopo bíblico, do qual possa ser sustentado como uma verdade, pois facilmente é refutada. Entende? A questão aqui não é de querer ser melhor, ser pior do que ninguém. A questão aqui é ser bíblico, é ser fiel às escrituras. Caso contrário, Paulo estaria aqui fazendo o que então? Defendendo a fé? Ou ele poderia dizer assim, não, mas fica à vontade, meus irmãos, já preguei a graça, quer botar para a lei? Fica à vontade, estamos livres, né? Podem viver aquilo que vocês querem, fique à vontade. O que importa aqui é servir ao Senhor, independente que seja debaixo da lei ou debaixo da graça. O Senhor voltando, Ele vai te receber em uma aliança de amor porque você sempre foi de Deus. Não, meu irmão, de forma alguma. Que conversa é essa? Isso é tornar a verdade subjetiva. E aqui não cola. A gente seguimos à risca no que tange a busca da verdade, no que tange as questões escatológicas do fim, como também outros temas relacionados ao Evangelho da graça de Deus, tá certo? Isso é importante, abrir esse espaço para esclarecer as coisas que são necessárias, tá bom? Aí eu fico imaginando, imagine se Paulo estivesse aqui nos dias de hoje, chamando as pessoas de cães numa live, hein? Chamando as pessoas, os maus obreiros, de maus obreiros numa live porque está distorcendo as escrituras. E Paulo seria esculachado, né? Por muitos desses isentões que às vezes querem pousar de bacana, mas que na verdade estão mais à procura de seguidores do que ser servos de Cristo. Porque eles se isentam de enfrentar as perseguições, os sofrimentos por conta do evangelho, né? Eles querem apenas seguidores, estão preocupados com likes e comentários em seus vídeos. Eu faço das minhas palavras as palavras de Martinho Lutero: a paz, se for possível, porém a verdade a qualquer preço, tá certo? Essa é a realidade que a gente leva em consideração aqui. Espero que você se acostume com isso. Eu acredito que sim, né? São 16 anos trabalhando dessa forma e não vou mudar por conta de que um ou outro ache que eu esteja errado por conta disso. Maravilha? Glória a Deus? Então está aí, olha só. O apóstolo Paulo apresentando aqueles homens como cães, maus obreiros. Os judeus hebreus, porque eles respeitavam a Torá, eles respeitavam aquilo que dizia a lei de Moisés, impondo aos irmãos gentios a submeterem a ordenança de Moisés para que fossem considerados filho de Deus. E Paulo repugnando qualquer ato que viesse a observar isso. Então, essa lei que eles estavam chamando a atenção aos gentios a observarem, meu irmão, não é a mesma que os israelenses judeus de hoje observam. Eles não seguem a mesma lei. Completamente diferente. Então, a tradição mudou, a tradição no que tange o escopo religioso é completamente hoje, porque não existe sacerdote levítico em Israel atual. Os costumes mudaram porque eles, ainda que observem o sábado, eles não rendem sacrifício de animais, porém trocaram por meditações e orações, como leitura dos escritos, né, talmúdicos. Então é outra questão totalmente diferente. Mudou tudo. A nação é outra. A nação escatológica, meu irmão, minha irmã, ela teria que ser destruída conforme diz a lei de Moisés, uma vez que eles desobedecessem, tá certo? E assim sucedeu. Por isso que a lei se cumpre no tempo devido, que foi quando Jerusalém caiu em 70.
Lá em Levítico capítulo 26, olha só que coisa interessante. Levítico capítulo 26, no versículo 18, olha só, são detalhes aqui da lei em cumprimento ainda em 70. Por isso que a lei só termina em 70. Qualquer coisa fora disso é outro evangelho. Não tem nada de outro entendimento que se respalde ainda como algo verdadeiro, verídico, sustentável. Não. É outro evangelho, é outra palavra, que diz respeito às Escrituras. Porque o cumprimento da lei realmente tem a ver com o castigo que viria a Israel, que se deu em 70. Olha só, se nem ainda com isto me ouvirdes, Israel, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por conta do vosso pecado. Castigo número 7 aconteceu no madeiro ou aconteceu em 70, em virtude da queda de Jerusalém? 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Isso só acontece na guerra judaico-romana, que sucedeu em 70 e não antes disso. Nem em Pentecostes e nem no madeiro. Essa é a realidade que estamos vendo aqui, tá certo? Até o sujeito lá, universalista, ele tentou apresentar esse texto, mas voltou atrás porque ele viu que ia dar mal. Queria mostrar que isso aqui aconteceu em 586, né? Uma tremenda de uma falácia, é associar os acontecimentos da lei em virtude do castigo de Israel em 586, como se a Israel das 12 tribos tivesse sumido ali. Terminou o sacerdócio levítico, terminou o sacrifício no templo. Não, continuaram, né? Continuaram até 70. Aí sim, em 70, a nação das 12 tribos desfez por completo. E continua aqui, ó, no versículo 25. Trarei sobre vós a espada, sobre eles, a espada, não mísseis atômicos, entende? A espada que executará a vingança do pacto. A vingança do pacto só vem em 70. Pela espada dos romanos, e vos aglomerareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregue na mão do inimigo. O inimigo deles na época era quem? Roma. Essa é a realidade, meu irmão. Versículo 27 ao 29, olha só. Se nem ainda com isto me ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo. Israel continuou, não respeitaram, os profetas eram enviados, porém eles não se submetiam a Deus. Aí vai dizer o que aqui? Por conta disso, também eu andarei contrariamente para convosco com furor, ira, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E comerei a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Isso aqui, meu irmão, deixa claro realmente que a nação de Israel, ela sofreria por conta da desobediência da lei mosaica e não por desobedecer o Talmud. Isso é impossível para a tradição judaica atual. Eles costumam a obedecer à risca. Eles não vivem conforme os hebreus viviam, em desconformidade com a ordenança de Deus, que foi dada a eles diante do Sinai, que não é a mesma coisa que eles observam hoje como a nação vista pelos cristãos sionistas como a nação peculiar, a nação de Deus. Não tem nada a ver. Tá certo? Hoje as questões que envolvem o alvoroço entre os judeus atuais têm a ver com questões políticas e religiosas, porém nada com referência à lei de Moisés, tá certo? Essa é a realidade aqui que você tem que prestar atenção. Então, a nação de Israel atual não é uma nação que constitui como a escatológica das Escrituras, porque a nação de Israel escatológica das Escrituras, ela, por desobedecer à antiga dispensação, ela sofreu o justo castigo. A ira de Deus foi derramada sobre ela, isso foi em 70, dizimando-a por completo. A partir de então, terminou o sacerdócio da lei, terminou os sacrifícios, terminou a adoração no templo. A nação de Israel, nação, deixou de ser a nação da aliança para dar lugar aos da fé como o povo de Deus. Então, enquanto o povo de Deus, meu irmão, minha irmã, não atentar para isso, para essa realidade, vão seguir achando que aquele povo segue como coitadinhos, que sofrem por ser a nação de Deus, a nação sofredora, a nação que está envolvida com relação às questões do fim, e eles vão ser perseguidos, os inimigos vão se juntar contra Israel na vinda do Senhor, mesmo que eles protagonizem tragédias a inocentes civis de outras etnias e culturas, como a gente costuma ver em noticiários. Claro que, infelizmente, esses noticiários são tendenciosos, não costumam mostrar esse lado da moeda, mas sim apresentar
Israel uma nação que esteja em uma situação de vulnerabilidade, que isso é uma falácia, né? Se você for ver o arsenal de guerra de Israel, você fica impressionado, meu irmão. Então, Israel nunca foi, nunca será uma nação que esteja em uma situação de vulnerabilidade. Muito pelo contrário. Qualquer nação do Oriente Médio que for peitar Israel vai receber uma dura punição, como tem acontecido, não é verdade? Pois é. Então, é necessário que o povo de Deus acordem. O sionismo cristão é uma farsa política, não corresponde a nada do que diz as Escrituras, na intenção de observar Israel como uma nação peculiar escatológica do fim, por ser a nação de Deus. Não, os da fé é que pertencem a Israel de Deus. A nação de Israel atual não é escatológica. Essa nação, os que ali vivem, não se converterão ao cristianismo, não se converterão a Jesus por conta da sua volta. De forma alguma, isso é uma falácia que se espera que aconteça antes do fim. Não, porque não existirá outro fim. O fim foi da antiga dispensação que chegou para a nação devida, que foi a nação das 12 tribos, que veio ao fim pela queda de Israel, trazendo o fim do antigo pacto e estabelecendo o novo pacto de melhores e superiores promessas. Todas as tribos da terra na ocasião se lamentaram, porque o juízo veio e consumou o plano de Deus com relação às questões do fim. O Apocalipse se cumpriu. O fim foi da antiga aliança e os da fé, os que são os verdadeiros filhos de Deus, herdaram o reino. Está aí mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de registrar o teu like e compartilhar com teus contatos, amigos. Quem sabe eles vão ter os olhos iluminados com essa informação tão importante do que tange as questões da escatologia bíblica. Se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é registrar aqui abaixo um comentário do que você achou dessa reflexão. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários, que também responderei a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus.